mas começou a gerar em mim uma paz assim sobrenatural. Porque mesmo na guerra, mesmo naquele lugar, eu comecei a sentir paz. E nesse período, eu vou apressar por causa do tempo, o culto lá era quinta-feira e domingo. Aí eu fui no culto, comecei a participavam umas 10 pessoas do culto, numa cela de 87, e foi me apresentado o pandeiro. Aí eu peguei o pandeiro, eu gosto, né, da situação, comecei a tocar o pandeiro, e lá as músicas é só, você é um espelho, só música assim, sou humano, né, a música do humano, só música assim para levantar a autoestima da pessoa. Não tinha música de adoração. Sabor de mel, e eu tocava lá sabor de mel, e eu via as pessoas lá cantar de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Era uma forma eles cantavam com tanta vontade, que era um negócio assim. Eu falei, caramba, esse cara mesmo, né? Ele canta de uma forma que eu não adorava o Senhor, assim, nunca adorei o Senhor dessa forma. E eles cantando, eu falei, caramba, fiquei impressionado com aquilo. Mas o que mais impressionou é que os primeiros a chegar no culto eram 3 homossexuais, declarado que tinham seu companheiro, e eles eram o primeiro a chegar no culto. E aquilo dali, né, eu sempre tive uma discriminação, né? Não falava nada, mas não chega perto de mim, não. Aquela situação assim, né? Não converso e tudo, mas sempre me afastando. A minha esposa até mesmo falava comigo, cara, Júlio, tu tem que melhorar na situação aí. Você discrimina muito. Mas só que eu não sei, mas era algo que eu tinha dentro de mim, aquele preconceito, né, daquela situação. E aquelas pessoas começaram a me cativar. Eu me tornei amigo desses homossexuais. Eles gostavam de mim. E comecei a fazer amizade com muitas pessoas e falar do amor de Deus. Mas quando você conta o seu problema, sabe o que eles falam? Ele pergunta assim, qual é a tua história? Conta a minha história e eu falo assim, mas nisso aí eu sou inocente. Ele falou, cara, aqui todo mundo é inocente. Tá vendo aquele ali? Inocente, olha lá. Pegou 15 anos. Aquele lá, inocente. Está com 18, 27 anos. O cara fala que é inocente. Mas, uma vez, ele falou assim para mim, uma vez que você entra aqui, fácil é entrar aqui, mas difícil é sair. Aí aquele negócio começou a me apertar meu coração. Senhor, será que eu vou ficar aqui? Porque até então eu não sabia o que tinha acontecido comigo, qual a acusação. Porque o advogado, a polícia não falou que era estupro de vulnerável, mas não falou como, entendeu? O que tinha acontecido. Na realidade, quando eu recebi a ciência, vou adiantar, a ciência do que eu tinha feito, foi através do meu outro advogado. Porque esse advogado que nos enganou, ficou 13 dias com a gente, ele cobrou para minha esposa, e não fez nada, 150 mil reais. E ela tinha assinou o contrato no desespero. Eu teria que dar 10 mil reais, ele já tinha pego meu carro, teria que dar 10 mil reais. O meu irmão ficava pressionando a Suzana para minha rescisão de contrato. A Suzana, não vou, vamos esperar um pouquinho. Ela fez bem, eu te agradeço. e nisso aí, foi 150 mil reais, com 7 anos pagando 1.700 reais. E de onde eu tirar esses 1.700 reais? Mas nesse desespero, ela assinou, ela e meu filho concordaram e assinaram. E nesse momento nós contratamos outro advogado. Contratamos o nome dele é Rodrigo Simões, trabalha lá no escritório junto com Nayara. E ele me cobrou na época 50 mil. De 150 me cobrou 50 mil. E Nayara, por conhecer a gente, chegou lá, minha esposa e meu filho, mas o que aconteceu? Nayara perguntou, não sei se foi assim, eles me falaram assim. Não, Júlio, eu acredito no Júlio. Júlio é um homem que
que eu conheci na igreja, e ele não tem coragem de fazer uma coisa dessa. E eu peguei e fui, e ele pegou e diminuiu para 25 mil. Diminuiu bem. E quando ele esteve lá me visitando, aí eu fui saber realmente a situação, depois de 20 dias. O que tinha acontecido. No caso, o rapaz pegou a menina, forçou ela a subir na moto, na Grande dos Cavaleiros, levou ela para uma rua deserta e forçou ela a praticar um sexo oral nele. Ali ele pega o sêmen dele, cai na camisa de escola dela, e ela pega e limpa, e guarda essa camisa. Aí quando ele me falou isso tudo, aí ele falou: Júlio, primeira coisa que eu quero saber de você fez isso? Eu falei: não. Aí ele falou: tem um exame de DNA, você quer fazer? Agora, eu faço agora. Aí começou a bater em minha esperança, porque na realidade eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Aí fui subir para a cela eufórico, e foi passando o tempo, a minha audiência já estava marcada para o dia 16 de janeiro desse ano, e lá eu passei o aniversário do meu filho preso, o aniversário da minha filha preso, e meu aniversário de 23 anos de casamento preso, Natal, Ano Novo preso, esperando uma resposta da justiça, o habeas corpus, e nada de vir, e ali eu fazendo a obra de Deus, tentando ser uma pessoa diferente, porque a partir desse momento eu comecei a me entregar totalmente para o Senhor. Me ajoelhava 3 vezes por dia junto com o pastor da cela e outros irmãos, e a gente orava, fora as orações que eu fazia de manhã, quando eu ia dormir, tocando pandeiro. Daqui a pouco eu estava dirigindo um culto dentro da cela, depois eu estava pregando dentro da cela, coisa que eu nunca fiz, porque para mim o meu ministério é louvor. E ali eu comecei a pregar nas celas, as pessoas eram impactadas, porque tinha algo diferente na minha vida. Eu comecei a ser transformado. Aquelas arestas que eu tinha, aqueles pecados que eu tinha, Deus começou a podar, até o momento que eu me senti totalmente, falei: Senhor, agora eu sei, agora eu posso morrer, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu cheguei a um ponto de espiritualidade tão grande com Deus, que eu falava, que eu parecia que eu estava, tipo assim, totalmente uma pessoa, um ser diferente, transformado. Falava com as pessoas, e as pessoas gostavam de falar contigo. As pessoas vinham conversar. Comecei a plantar a esperança no coração das pessoas, a confiança, a fé. E nisso aí Deus começou a me usar poderosamente naquele lugar, de quando eu falava para as pessoas tinham prazer de ficar do meu lado. E comecei a ser transformado por Deus, de dentro para fora. A transformação vem de dentro. E passou esse período, chegou a audiência, vim para Campos, e cheguei lá, fiquei numa cela dentro de uma área dos traficantes, num lugar horrível. Fiquei lá com 12 pessoas, eu tinha que dormir de ponta cabeça com outro rapaz, e lá nós tínhamos vários crentes. O interessante é que tem vários crentes que são presos por cometer algum delito. Isso é o que me assusta mais, porque tem muito cristão que perde Jesus no caminho. Você vai muito bem, quando vê, você perdeu Jesus no caminho, você vai lá e pratica um delito. E hoje, por qualquer motivo, você é preso. Primeiro você é preso, depois você tenta provar sua inocência. Você está na rua, você viu uma mulher e ela te acusou de qualquer coisa, a polícia vai lá na delegacia, faz a denúncia, a polícia vai, te pega, não quer saber se foi feito ou não, e te pega e te leva preso. É assim que eles fazem. Depois você vai provar a sua inocência. E se você não tiver como provar, você é preso
e pega em torno de 10 anos a 16 anos, por molestar uma pessoa. O pastor foi preso porque, num abraço com uma menina de 13 anos, ele tocou com a mão nos seios dela. O pai dela não gostou, começou a fazer escândalo, falou que ele molestou ela, e ele foi preso, pegou 10 anos de cadeia. Então, a nossa justiça, ela é cega. Ela não vê o teu caráter, a tua trajetória. Ela quer te prender e fazer a justiça dela. Não tem investigação. Você não passa por investigação. Se você tiver relacionamento com a tua esposa essa noite, vocês brigaram, ela for lá te acusando de estupro, você é preso. Você não tem como se defender. Primeiro você é preso, depois você se defende. E o meu processo foi muito rápido. Vim para a audiência, chegando na audiência, foi uma audiência longa, foi a que demorou mais naquele dia. Eu vim junto quando eu cheguei em Campos, eu vim junto com o pessoal da DEAR, e ali junto comigo ali tinha os traficantes, tinha assassino, tinha um que matava geral aqui, matou muitas pessoas em Macaé, porque elas são pessoas de Macaé. E ele perguntava para mim, qual é o teu caso? Eu falei, meu, Maria da Penha. Depois que ele falou que tinha matado um monte de gente, eu falei, meu, Maria da Penha. Aí ele pegou e falou, aí tá, chegamos lá, do outro lado tinha um pessoal do Comando Vermelho. E eu não fui para o lugar onde eles estavam, com a DA, porque ali já tinha feito uma amizade, mais ou menos uma amizade. Aí eles me colocaram em outra cela, junto com o pessoal do Comando Vermelho, o pessoal do Cajueiro. E ali no meio do Cajueiro tinha um gerente do comando. E eu conheci esse gerente porque na época eu entregava pizza. E eu sempre levava, né, quando eu ia entregar a pizza, lá levava uma coca. A pizzaria me liberava uma coca para mim dar para ele. E lá ele lembrou de mim. Falei, beleza, não. Começamos a conversar. Aí ele pega e tinha ele é maior do que eu, grandão, e tinha mais dois também, da mesma situação, tráfico. Ele perguntou, e você, está preso por quê? E eu peguei e falei, cara, vou te falar a verdade. Cara, eu estou aqui preso por estupro de vulnerável. Ele pegou e virou assim, sabe que estuprador tem que morrer, né, cara? Eu falei, eu sei, mas você deixa eu contar a minha história? Eu peguei e contei a história para ele. Aí ele pegou e falou assim, ele acreditou em mim. Ele falou, cara, se tu fosse realmente estuprador, você não ia me falar isso não. Porque sabe que estuprador morre aqui dentro. Fica tranquilo, pode ficar em paz aí. Eu peguei, fiquei em paz, tranquilo, começamos a conversar. E no dia da audiência, chegou lá em cima, perante o juiz, falei que eu tinha que falar, falei que era inocente, falei que eu me dispus a fazer o DNA. E saí dali, voltei para a cela e voltei para Campos. Teve várias situações que aconteceram em Campos, fazíamos culto lá. Tinha um demoniado dentro da cela, onde a gente orava e ele foi liberto, aceitou Jesus. E o cara cantava com uma vontade, essa vontade que até hoje eu não descobri. Que vontade aquela de adorar o Senhor? Acho que era igual Paulo e Silas na prisão. Que quando começou a adorar, as cadeias e as correntes se despedaçaram. É daquela forma. Era uma adoração assim que me constrangia. Eu que sempre fui um adorador. E voltei para Campos e fiquei naquela ansiedade do resultado do julgamento, da minha audiência. Mas só que passou uma semana, isso foi no dia 16 de janeiro, passou uma semana e nada. Aí minha esposa lá, porque a gente ligava, né? Lá tem telefone, gente. É irregular, mas tem telefone. Aí peguei, ligava para minha esposa quase todo dia. E quando eu ligava para ela, parecia que era um alívio. E eu não sabia o que ela estava passando aqui fora. Ela já tinha perdido em torno de 10 quilos, estava sofrendo muito, estava quase entrando em depressão, mas ela não queria transparecer para mim a situação dela. E nesse período, quando eu liguei, ela falou,
Amor, o advogado falou que, cara, agora ele não depende mais dele, depende do juiz. Ele está sentindo que é algo espiritual, que o juiz está endurecendo o coração. Eu falei, então vamos orar mais, vamos jejuar. E começamos a fazer um propósito juntos de oração e jejum. E nesse período, ele endureceu tanto o coração, que chegou o momento do meu julgamento, do meu habeas corpus, que seria no dia 31 de fevereiro. Foi no dia 30 de fevereiro. De janeiro. Também perdido aí. 30 de janeiro. 30 de janeiro foi o julgamento do meu habeas corpus. Chegando lá, o advogado falou que quando eles abriram o meu processo, a primeira coisa que ele falou foi isso, ó. Cara, aqui não tem nem o que julgar. Se ele se propôs a fazer o DNA, é porque não foi ele. Então, eu dou meu voto de habeas corpus. Já os outros também, foi por unanimidade o meu habeas corpus. 3 desembargadores. E nesse período eu não sabia que foi no dia 30. No dia 30 teve uma revista na cela, onde todos foram revistados e nós tivemos que entregar o celular. Nós não, os donos do celular, lá tinha 3 nessa época. E eles entregaram um celular, porque o policial, eu quero pelo menos um celular. Aí eles entregaram um e nós ficamos com 2. Mas depois de uma revista, até voltar à normalidade da cela, demora. E eu não conseguia ligar para ela, para saber o resultado. No dia 31, ansioso para ligar, mas eles não botavam o telefone na pista para a gente ligar. E eu ansioso, lá tem culto, toda segunda e sexta-feira, de igrejas de fora que vão fazer o culto lá. E eu desci para o culto à tarde, era o culto da Metodista, e ali o rapaz, ele foi lá fazer um culto sozinho. E o rapaz foi muito usado por Deus, cantou umas músicas assim de adoração que mexeram muito comigo, e ali me derramando. E quando era por volta de 4 horas da tarde, ele já estava no final, e eu falava, Senhor, nesse período todo, gente, eu pegava e falava, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, porque são várias vozes que vêm na tua mente. Você fica ali e é várias vozes, é um ataque infernal. Satanás, ele é muita seta que vem na tua mente, fala que você não vai conseguir. Outras vezes são setas que você vai sair hoje. Mas na realidade são vozes que não são de Deus. As vozes, são vozes suas mesmo, que você quer tanto sair, você quer tanto ouvir uma palavra de conforto, que você vai sair, que você acha que é a voz de Deus. Aí chegava o dia, eu não saía. Chegava o dia, não acontecia nada, porque o alvará, lá, eles sondam o alvará às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde eu chego na cela, alvará, fulano. Aí tá, aí era em torno de 4 horas da tarde, eu estava lá sentado, adorando de cabeça baixa, de repente veio uma voz tão poderosa, que eu não consegui explicar, que me estremeceu todo, dizendo assim, se prepara que a tua prova acabou. Se prepara que a tua prova acabou. E aquilo ali tomou conta de mim, que eu comecei a chorar. E eu falei, reconheci a voz de Deus. Naquele momento eu reconheci a voz de Deus. E eu fiquei ansioso, ver aquela alegria, aquela felicidade, mas ao mesmo tempo batia aquela dúvida, será que é Deus realmente? Porque de tantas vozes que a gente ouve, a gente fica confundido. E o culto acabou, e eu subi para a cela, eu peguei e me aprontei. Falei, não, vou me aprontar. Essa voz foi a voz de Deus. Peguei, me aprontei, peguei as minhas coisas que eu tinha ganhado, que a minha esposa minha família tinha enviado, minha irmã. E peguei e falei, quando eu sair, você fica com isso aqui. Comecei a dividir minhas coisas. Um fica com o meu colchão. E dividi lá para os irmãos da igreja. E falei com o pastor, eu ouvi uma voz diferente hoje. Aí ele ficou assim.
E tá bom. Chegou 6 horas da tarde, tem um confere, né, que eles fazem a contagem, você tem que ficar em fila assim, ó. Aí entra o policial dentro da cela e faz a contagem de cada um para ver se ninguém fugiu. Isso é feito de manhã e à tarde. E quando ele entrou na cela, ele falou assim, Júlio, oficial de justiça. Mas engraçado que quando eles falam alvará, eles falam direto. Eles deram para ter falado assim, Júlio, alvará. Aí ele falou, Júlio, oficial de justiça. Aí eu falei, caramba. Aí comecei a pensar, será que é mais alguma denúncia, alguma bronca? Porque poderia ser também uma denúncia, alguma bronca, porque quando está lá aparece um monte de coisa. E nesse momento a gente fazia sempre a oração do Pai Nosso. Aí eu peguei e falei com o meu amigo, estava de frente assim. Falei, não, é alvará. Falei com ele, é alvará. Ele, o quê? Falei, é alvará. Ele fez assim, meio descrente. Aí tá, eu peguei e saí da cela, aí para lá embaixo encontrar com o oficial de justiça. Na hora que eu estava no corredor, eles estavam chamando já outras pessoas para o oficial de justiça, outros eram alvará, e eu estou lá encostado na parede. Aí desce o policial lá, que foram buscar as outras pessoas no andar de cima. Aí ele falou, cadê o Júlio? Falei, estou aqui. Ele falou, tu não vai pegar tuas coisas não, cara? É alvará. Falei, caramba, é alvará, tem certeza? Assim, né, alvará? É alvará? Eu falei, é alvará. Falei, caramba, posso ir lá pegar minhas coisas? Na realidade eu não ia pegar nada, né? Eu só ia me despedir. Aí quando eu cheguei na cela, eu peguei e falei assim, alvará! Aí a galera veio vibrando, pulando, aquela festa, né? Aquela festa. E geralmente quando você sai, quando tem um alvará, eles fazem um corredor polonês. E chega ali, você passa pelo corredor. Pá, a gente bate mesmo. E interessante que eles ficaram tão alegres que eles não fizeram o corredor. E depois eu entendi quando eu saí. Aí eu peguei e saí. Aí descendo a rampa, eu peguei e falei, é alvará mesmo? Tem certeza? É alvará mesmo? Aí o rapaz, tá dizendo aqui que é alvará, policial. Tá dizendo aqui que é alvará. Chega lá, tu vai ver. Aí tá, cheguei, tinha 10 pessoas lá embaixo para conversar com o oficial de justiça. E quando eu fui o último. Quando eles iam falar com o oficial de justiça pegava e falava o quê? Cara, você teve o alvará desse processo, mas tem outra bronca aqui. Todos eles foram isso. E eu com medo, falei, caramba, Jesus, será que também? E eu naquele desespero, aí eu peguei, ele pegou, era uma mulher. Ela pegou, Júlio, me acompanha aqui. Aí pegou, no caminho, aí me levou para uma sala, para a inspetoria, aí lá estava escrito alvará. Aí eu perguntei, alvará mesmo? Ela falou, alvará, se bater tudo certinho, você está livre hoje. Pegou lá, bateu a documentação tudo certinho, e ele me deu a documentação na mão, meu alvará. Aí eu passei por um bloqueio de policial. Aí eles verificaram, consultaram meu nome. Depois tem mais um bloqueio, são 3. Tu passa por 3 policiais até tu sair. E quando eu saí daquele lugar, na primeira, depois da última porta, né, grade que eu passei, parecia que o céu estava até diferente. Parecia que eu estava pisando em nuvens assim. Aí eu comecei a lembrar em Salmo 126, que quando o povo saiu do Egito, eles estavam como que sonho, que a sua boca se encheu de riso, sua língua de cântico, e eu saí, mesmo aquela alegria, sabe? Senhor, olhando para a paisagem, porque eu não via aquela paisagem há muito tempo. E 3 meses, foram 3 meses certos que eu fiquei lá dentro. E a partir daí começou outra guerra. Cheguei em casa, foi aquela felicidade, aquela alegria. Renata mandou o áudio para vocês. E começou uma guerra no meu psicológico. Porque teria o exame de DNA para fazer. E naquele tempo eu pensava,
quando eu estava preso, era tanta coisa, tanta seta que vinha na minha mente, que eu ficava pensando, será que eu fiz isso mesmo? Eu ficava olhando assim, lendo, será que eu fiz isso? Eu falei, será que eu tenho dupla personalidade? Porque eu passava isso pela minha cabeça, será que eu tenho dupla personalidade? Eu falava, não tenho isso não. Mas era muita guerra, muita batalha espiritual mesmo na tua mente. E começou a ter uma batalha espiritual quando eu cheguei em casa. Porque começou aquelas mesmas guerras, aqueles mesmos pensamentos a respeito do exame de DNA. Eu ficava imaginando coisas. Pô, será que eu não vou ser forjado? Falei até com o pastor. O meu maior medo era ser forjado. E por causa da injustiça que eu sofri. E naquele tempo, nesse período, o meu exame foi marcado para o dia 21 de março. Para me fazer isso aí no dia 1º de fevereiro, no dia 21 de março, foi meu exame. E nesse período foi uma batalha muito grande. Na mente. Entendeu? Eu deixava ela aflita. Eu imaginava, pô, será que a menina teve lá em casa, ela, sei lá, pegou alguma coisa nossa, né? Esfregou na camisa dela. E será que não... Eu ficava imaginando coisa assim de missão impossível, sabe? Aquelas coisas assim, falando, não, Júlio. Mas ao mesmo tempo vinha aquela palavra de Deus, a tua prova acabou. A tua prova acabou. Descansa. Tenha paz, mas eu não tinha paz. Por mais paz eu tinha. A paz, Deus, ele nos dá. Mas ficava aflito, ficava com medo da injustiça. Fui fazer, nós orávamos muito e oramos muito nesse período. E no dia do exame foi tudo certo, chegamos lá, fomos bem tratados. E o policial falou, cara, pode ficar tranquilo, porque saiu alguma coisa de você? Ele falou, saiu? Eu falei, não. Então fica tranquilo, cara, que aqui é um local sério, mas mesmo assim é guerra, batalha na tua mente. Batalha no teu psicológico com medo do que poderia acontecer e eu voltar. Mas ao mesmo tempo eu confiava. Foi no dia 24, agora de... A gente tem que mês? Eu tô meio perdido. Abril, 24 de abril, nós recebemos a notícia, o advogado falando que... Só um minutinho, gente, para encerrar. Vou botar para vocês ouvirem. É aqui, gente? Perdidinho? Onde que sai essa jossa? Júlio, notícia boa, querido. Era a resposta do laudo. Laudo totalmente negativo. Ou seja... Peguei o processo, tá? Porque com base agora no laudo eu vou fazer uma petição e vou pedir absolvição sua. Vamos ver se a gente consegue correr com isso. E foi aí que parecia que ver um refrigério tão grande. Acabou. Aquele sentimento assim de vitória, que a guerra acabou. Que a prova que eu passei acabou. Aí eu pude ver que o amor de Deus é tão grande pela minha vida, pelas nossas vidas, que nesse período milagres aconteceram aqui fora. Milagres extraordinários aconteceram aqui fora. Pessoas foram usadas para me abençoar financeiramente, porque só minha esposa trabalhando, a igreja aqui me abençoou financeiramente. Várias pessoas
até em Portugal, no Nordeste, que era amigo meu, pastores, orando por mim. Muitas pessoas, até pessoas que estavam afastadas, meu tio que só pensava em bebida, ele se reunia com a minha tia para orar, para pedir por mim. Aí eu pude ver o amor de Deus em todas as áreas. Nesse período, um amigo meu, um casal de amigo meu, foi para os Estados Unidos e falou: Júlio, fica lá em casa, mora lá em casa. O tempo que eu ficar nos Estados Unidos, você pode ficar lá em casa, mas eu não pretendo voltar. A minha esposa foi lá visitar a casa, olhou, gostou, mas ele só falou assim: ó, você, a única coisa que a gente pede, toma conta dos nossos 2 cachorros, 2 pitbulls. Eu tirei até uma foto, botei lá no Face, mas são cachorros maravilhosos, entendeu? Não mordem, se você chegar, eles são mansos. Deus providenciou tudo. E a casa que ele me ofereceu para me morar é uma casa de 3 quartos. Minha casa tem closet, tem uma sala grande, ele fez uma sala de cinema e tem uma banheira de hidromassagem. A glória da segunda casa, o que será maior do que a primeira. Em tempo indeterminado eu estou nessa casa. E é assim que Deus faz. Quando a gente se coloca na mão dele, ele faz coisas maravilhosas. E foi lá que eu aprendi a lutar a minha guerra. Foi desse jeito. Palavra, porque lá eu li a Bíblia quase inteira, coisa que eu não li há 43 anos atrás. Está faltando só alguns livros. Mas lá eu li o Novo Testamento, quase o Velho inteiro, coisa que eu não fazia aqui fora. Tudo tem um propósito para acontecer na nossa vida. Deus usa as suas estratégias para que a gente possa ser transformado e mudado. Eu não sei o que Deus tem feito com você, qual a prova que você está passando, qual a luta que você tem enfrentado. Eu sei que a guerra é pesada, a prova é pesada, que parece que você não vai suportar, que parece que você não vai aguentar, mas com Deus você pode tudo. Com Deus você vence todas as guerras. Depende muito da maneira que você tem se posicionado diante a sua guerra, como você tem enfrentado a sua guerra. A maneira que você se posiciona hoje define o seu futuro. Essa é uma frase minha. Deus me deu essa frase. A maneira que você se posiciona hoje vai definir o seu futuro. Davi se posicionou e se tornou, mas na frente um quê? Um rei. Então eu tenho aprendido a me posicionar em meio às guerras. Não há nada que Deus possa fazer. Ele luta as suas guerras. Ele está contigo nessa batalha. Ele está do seu lado. Ele tem te carregado no colo quando você está fraco. É Ele que te pega. Ele te pega pela mão. Vamos. Você consegue. Você consegue. E é desse jeito. Palavra e joelho no chão. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor verdadeiramente. Hoje eu e minha casa nós dobramos o joelho e oramos toda noite. Hoje eu e minha casa fazemos um culto toda semana em casa. Eu fui orar a primeira vez lá em casa. Aí eu orei lá com a minha filha. Aí a minha filha: pai, depois que eu acabei a oração, você orou 26 minutos. Porque eu orava 5 minutos.
10 minutos, era estourando 10 minutos, mas era difícil chegar nos 10 minutos. Mas a partir dessa prova eu comecei a ver a mão de Deus em todas as situações. E Deus, Ele faz a gente passar por situações para que a gente alcance a vitória. Deus não falou para José o que ele ia enfrentar, apenas mostrou para ele um sonho, que o sol e a lua e as 11 estrelas iriam se prostrar diante dele. Mas Deus não falou que ele ia ser jogado no poço, que ele ia ser vendido, que ele ia ser acusado de estupro, que ele ia ser preso. Deus não avisou. Deus não avisou que você estaria passando por essa prova. Mas lá na frente você vai entender. Mas você tem que permanecer firme. Não pode retroceder jamais. Parte para cima desse gigante hoje, como você nunca partiu antes. Creia no Senhor totalmente e entregue a sua vida a Ele. Totalmente. Hoje eu posso te dizer que eu sou um cristão de verdade, transformado por Deus. Porque antes eu era apenas um cristão. Antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus porque Ele anda comigo. Hoje eu ando totalmente diferente. Hoje eu consigo enxergar diferente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso que a gente tem que entender. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Mas com Cristo essa luta vai chegar ao fim. E você vai alcançar a vitória. Eu não sei como você se encontra hoje. Mas se você está passando por prova, eu queria te convidar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Você que está passando por uma luta, tem enfrentado uma batalha muito grande. Gostaria que você viesse aqui na frente, que nós vamos estar orando. Vamos estar orando por essa guerra, por essa batalha que você tem enfrentado. Esse gigante que você tem enfrentado não é nada diante do nosso Deus. Se você crer, venha. Se você crer, venha. Deus vai realizar milagres e prodígios na sua vida. Algo que você nunca experimentou antes na sua vida, Deus vai realizar. Mas basta que você creia. Basta que você creia. Se lance aos pés desse Salvador. Se lance aos pés desse Senhor. Porque é de joelho que nós enfrentamos as nossas guerras. E é de joelho que nós recebemos a nossa vitória. Mas nós não devemos temer nem retroceder. Porque Deus, Ele guerreia por nós. Aleluia. Aleluia, aleluia. Em Atos, no livro de Atos, capítulo 11, diz que Pedro estava preso. Capítulo 12. Pedro foi preso e estava lá guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus. Amém. Por parte da igreja a favor dele. E a história, resumindo, diz que Pedro estava preso, houve oração da igreja, e o anjo do Senhor visitou a Pedro e livrou ele daquela prisão. Nosso amado irmão Júlio contou o testemunho dele aqui. Ele esteve preso 3 meses numa prisão, num cárcere físico. Mas o anjo do Senhor, representando várias situações, várias pessoas, Einstein disse que há 2 formas de se viver. Uma acreditando que nada é milagre e outra acreditando que tudo é milagre. Existe muita intervenção de Deus na história de Júlia, aquele simples fato de pessoas ficam naquele cárcere lá, que ele ficou normalmente por 3 dias, ele ficou por 20 minutos. As amizades que ele fez lá, tantas coisas que aconteceram, tudo isso é milagre de Deus. Tudo isso foi intervenção de Deus na vida dele lá, na sua família aqui fora. E então, irmãos, nós entendemos o que ele falou sobre a palavra e sobre a oração sobre o joelho.
Porque enquanto ele estava lá orando, enquanto a sua família estava orando, nós também estávamos orando. Várias igrejas, eu não estou falando de denominação aqui não, a igreja do Senhor estava orando por Júlio, a igreja do Senhor estava orando pela família de Júlio. E o Senhor, assim como na sua palavra, entrou com intervenção e livrou Júlio da prisão. Enquanto Júlio estava preso, ele estava orando e muitas pessoas oravam ao seu favor. E Deus ouve essas orações e o liberta. Hoje tem pessoas aqui nesse lugar que não estão nessa prisão física, mas tem pessoas que estão aprisionadas nas suas emoções. Existem pessoas aqui nessa noite que estão aprisionadas a problemas, a situações, a questões que há muito tempo as perseguem, mas não conseguem resolver, não conseguem se livrar dessas situações. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que livrou Júlio desse lugar é o mesmo Deus que pode mudar a situação na sua vida e te livrar também. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um problema no relacionamento, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um vício, eu não sei o que é. Mas entenda uma coisa, o Deus que livrou Júlio pode te livrar também. O Deus que transformou a situação dele pode te transformar também. E nós queremos orar por você. A mesma igreja que orou por Júlio e a situação dele foi transformada e o Senhor ouviu e fez um milagre sobrenatural sobre a vida dele, é a mesma igreja que quer orar pela sua vida. Por isso nessa noite eu quero desafiar você a dar um passo de fé. Eu quero desafiar você a reconhecer isso na sua vida. Fala, realmente tem alguma coisa me prendendo. Eu estou preso a uma situação, eu estou preso a uma questão, eu estou vivendo cativo a uma situação na minha vida. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema no seu relacionamento, talvez seja um problema ligado à sua vida profissional, financeira. Eu não sei, mas talvez existe algo que está te perseguindo há tempo e você precisa se livrar. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar pela sua família. E nós queremos pedir ao Deus que visitou Júlio naquele lugar e transformou a história dele. Esse mesmo Deus pode transformar a sua história também. Esse mesmo Deus pode mudar a sua realidade também. E da mesma forma que do dia para a noite as coisas mudam, as coisas pioram na vida de Júlio, da mesma forma também, do dia para a noite, Deus entra com intervenção. O anjo visita e transforma a realidade da vida dele e liberta ele daquele lugar. Vem aqui na frente, eu quero convidar vocês a vir ao altar. Chega mais perto do altar, perca a sua timidez. Assuma isso ao Senhor, fala: Senhor, eu estou aprisionado, eu estou prisioneiro. Eu preciso da sua visita, eu preciso da sua intervenção. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo me livrar. Mas eu sei que o Senhor pode transformar a minha realidade. Presta atenção numa coisa, irmãos. Anjos visitam. Anjos são servos do Senhor e recebem a ordem do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a Bíblia nos mostra isso. Anjos visitam hospitais, anjos visitam prisões, anjos visitam foros, anjos visitam os relacionamentos, anjos visitam todos os lugares que vocês podem imaginar. E foi um anjo do Senhor que visitou a prisão quando Pedro estava lá e falou: vambora, você está solto. Aquela oficial que visitou Júlio naquele dia foi um anjo do Senhor que foi enviado naquele lugar para cumprir a voz do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. Quando Deus libera uma ordem a nosso respeito, irmãos, quando os céus liberam uma ordem ao nosso respeito, a terra tem que obedecer. Esse mundo tem que cumprir a voz do Senhor, a vontade do Senhor, que já é estabelecida no céu e tem que ser estabelecida na terra. Senhor, nessa noite nós apresentamos a vida de cada um desses irmãos. Eu peço que a igreja possa estar erguendo a sua oração ao Senhor. Eu peço que a igreja abra a sua voz nesse momento. Eu peço que você abra a sua boca. Ore, interceda pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Ore, interceda pela vida das pessoas que estão ao seu lado. Entenda o poder da oração da igreja. Entenda o poder da oração do justo. Senhor, nós estamos aqui para confessar ao Senhor que nós precisamos da sua intervenção. Estamos aqui para te dizer que não foi fácil passarmos por todo esse tempo, por todo esse processo.
que nós passamos acompanhando a história do Júlio e da sua família. Mas nós queremos te dizer que hoje nós ouvimos esse testemunho e entendemos muita coisa, Pai. Edificou a nossa fé, abriu a nossa visão. Pai, nós queremos te dizer que nós entendemos, ó Pai, o propósito, ó Pai, daquilo que aconteceu na vida do teu filho, Pai, e consequentemente nas nossas vidas também. E nós queremos te dizer que esse testemunho, Pai, edificou a nossa fé a tal ponto, Pai, de dizermos, de confessarmos ao Senhor que nós cremos que o mesmo Deus que livrou Júlio da prisão que ele estava, é o mesmo Deus que pode nos livrar da nossa prisão também. Senhor, nós temos aqui no seu altar pessoas confessando, Pai, que estão aprisionadas a situações, a questões, ó Pai, aprisionadas, ó Pai, a coisas que não conseguem se livrar. Ah, Pai, tantas são as coisas que estão aqui representadas no seu altar, mas nós queremos te dizer que nós cremos que o mesmo Deus nos visita. Nós queremos dizer que nós cremos que esse mesmo Deus pode visitar a nossa causa. Por isso eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, com base na sua palavra. O Senhor dê ordem aos seus anjos e visite agora a vida de cada um dos meus irmãos. Visite agora a situação de cada um dos meus irmãos. Senhor, essas pessoas que estão aqui no seu altar, estão aqui em nome de causas impossíveis, Senhor. Nós não estamos aqui pedindo por coisas que pessoas podem fazer, coisas que homens podem fazer. Estamos apresentando aqui ao Senhor causas impossíveis. E nós te pedimos, Pai, dê ordem aos seus anjos. Eu profetizo agora os anjos visitando os lares. Eu profetizo agora os anjos visitando as saúdes. Eu profetizo agora os anjos visitando a sua causa, visitando a sua necessidade. Eu profetizo agora o anjo visitando a sua vida e levando a intervenção do Senhor. Por muito tempo o Júlio ficou lá esperando por um alvará, e foi o alvará que um juiz aqui humano liberou, que pôde o tirar de lá. Mas antes, esse alvará foi liberado nos céus. E a oração que ele disse que tanto fazia diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra como no céu. Nós pedimos para que os céus desçam nesse momento. Nós pedimos para que os céus abram nesse momento, e que a sua vontade, que já está estabelecida nos céus, se estabeleçam na terra, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que sobre a situação de cada um desses irmãos aqui, Pai, existe algo já estabelecido nos céus, e nós te pedimos que os céus se abram nesse momento, e que o Senhor libere uma ordem sobre a vida desses irmãos em nome de Jesus. E que assim como o Júlio esperou por tanto tempo o alvará, e o alvará veio sobre a vida dele, Pai, eu profetizo nessa noite um alvará sobre a vida de cada um desses irmãos. Eu profetizo uma intervenção. Eu profetizo a resposta do Senhor. Eu profetizo o socorro do Senhor. Eu profetizo a cura do Senhor. Eu profetizo a libertação do Senhor. Seja lá o que você precisa, os céus se abrem nessa noite e o Senhor te visita. Os anjos de Deus te visitam e te dão a oportunidade de hoje em diante viver uma nova história. Viver uma nova história em nome de Jesus. A igreja ora, a igreja adora em nome de Jesus. Profetize isso, profetize isso. Abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
irmãos. Quando eu comecei a orar aqui, quando eu subi aqui, eu falei assim, vou fazer uma oração rápida, breve, objetiva, porque nós já estamos com o horário avançado e eu vou encerrar o culto. Está passando um filme lá no cinema chamado Vingadores. Esse filme tem 3 horas de duração. E ninguém sai da sala do cinema antes de terminar o filme. Todo mundo quer ver o sinal. Todo mundo quer esperar o filme acabar. Pessoas pagam para ver aquele filme, enfrentam fila. E 3 horas de filme. Por que o culto, quando o Senhor está trabalhando, está movendo, por que tem que acabar em 1 hora, 1h30, 2 horas? Eu não estou mais com pressa de acabar, irmãos. O Espírito Santo está movendo aqui. Essa é uma noite sobrenatural. O horário já passou, sim, já passou e muito. Mas o Espírito Santo está aqui. Onde o Espírito está, há liberdade. Os avivalistas, aqueles que têm comido do pão e do vinho, saiam do seu lugar. Vem aqui e abrace uma dessas pessoas aqui. Libera vinho sobre a vida dela. Libera o pão do Senhor sobre a vida dela. Eu quero que cada uma dessas pessoas aqui estejam abraçadas pelo menos por uma pessoa. Ore com essas pessoas. Libere algo sobre